A muralha de silêncio que tentaram construir ao seu redor acabou de desabar. O seu ex, aquele advogado corrupto e o policial que traiu a própria farda, acharam que seus títulos e a sujeira escondida os manteriam intocáveis. Mas o universo tem um prazo de validade para toda mentira. A investigação não só desenterrou a verdade, como a jogou na cara de cada um deles. O esquema que fizeram para te destruir agora está inundando o próprio quintal deles. Eles estão sufocando na fumaça das próprias mentiras, porque a prova de que você estava certo o tempo todo é mais forte do que qualquer influência que eles pensaram ter. Você não estava louco e a sua dor não foi em vão. O que você vai ver agora é a lei do retorno em tempo real, provando que a corrupção nunca se esconde para sempre. Essa não é uma história de justiça simples, é a exposição total e brutal de uma conspiração que visava te silenciar e te quebrar. Cada lágrima sua, cada noite sem dormir, cada momento de dúvida se transformou na energia que puxou o tapete debaixo dos pés deles. Eles estão expostos, encurralados e despidos do controle que achavam que tinham sobre a sua vida. Este é o momento da sua ativação de poder e da confirmação de que sua força interior é inabalável. Para selarmos essa verdade e declarar ao universo que você aceita essa virada total e a vindicação completa na sua vida, eu preciso que você faça o pacto da luz. Deixe o seu curtir neste vídeo agora. Ative o sininho para que a próxima revelação chegue até você. E o mais importante de tudo, digite agora nos comentários o número 77 para manifestar o colapso do império de mentiras deles. Comente 77 e receba essa energia de justiça. Eles realmente acharam que você era insignificante, não foi? Que com um terno, um distintivo e alguns sussurros mentirosos conseguiriam te prender para sempre. Você sentiu essa teia sendo criada, fio por fio, desenhada para te afogar na dúvida e no caos. Mas o que eles não entenderam é que você não era a presa. Você era a luz que ia queimar essa armadilha. Cada passo deles, cada documento falso e cada conversa escondida apenas fortaleceu a sua convicção. Você percebeu que a intenção deles nunca foi a justiça, mas sim o controle total sobre a sua vida. Agora, veja a cena de camarote. A teia que eles construíram está virando a própria prisão deles. O advogado está enrolado nos próprios jargões. O policial sujo está tropeçando no distintivo manchado. E seu ex está afogado nas próprias lágrimas de mentira. Eles usaram o poder para te diminuir, mas você usou sua soberania, sua verdade inegociável, para acender o holofote sobre eles. Você é quem sobreviveu ao ataque. Não é sorte, é a força bruta da sua integridade desmantelando o castelo de cartas deles. A queda deles não é apenas a quebra de um esquema, é a confirmação universal de que a mentira não sustenta peso. Você se libertou e agora eles estão presos na cena do crime, olhando para o desastre que criaram. Mas o que você talvez ainda não tenha percebido é que o advogado e o policial não foram contratados apenas para te parar. Eles foram pagos para roubar algo muito mais essencial do que dinheiro ou reputação, a própria fundação da sua identidade. Eles tentaram apagar você. Lembre-se, você foi o alvo de um complô que usou seu ex, um advogado ardiloso e um policial desleal. Eles tentaram rasgar sua sanidade, te fazendo duvidar da sua própria verdade, forçando você a engolir as mentiras deles como se fossem fatos. Mas olhe para onde você está agora, de pé, ileso, enquanto o império deles desmorona. A investigação desmascarou cada um deles, revelando a podridão por baixo de seus títulos e uniformes. Você não é vítima, você é o sobrevivente que se recusou a ser silenciado. O que eles fizeram foi uma guerra psicológica, planejada para isolar você e fazer você se sentir louco.
Eles usaram o gás da dúvida para sufocar sua clareza, esperando que, se todos ao seu redor dissessem que você estava errado, você acabaria acreditando. Mas sua intuição, essa bússola interna que eles tentaram quebrar, nunca te abandonou. É por isso que, mesmo quando o mundo parecia concordar com eles, você segurou a ponta da sua verdade. Essa firmeza não foi sorte. Foi a prova de que você tem uma força que eles nunca poderiam entender ou comprar. Essa não é apenas uma história de vingança, é a validação de que o universo sempre cobra a fatura, e o pagamento deles está sendo feito em tempo real. Você testemunhou como a ganância deles virou algemas e como a arrogância se tornou desespero público. Agora, a verdade precisa de mais do que apenas ser revelada. Ela precisa ser entendida em sua forma mais destrutiva. O que acontece quando o pilar final da mentira deles, aquele último refúgio que achavam ter, também quebra? Você foi jogado em um inferno que eles mesmos acenderam, esperando que você se tornasse cinzas. Mas preste atenção. Você não apenas sobreviveu. Você é feito de um material que o fogo não destrói. Aquele calor intenso, a pressão das mentiras, a dor da traição, tudo isso foi o teste que solidificou sua força. O que era para te queimar, na verdade, te purificou. Você manteve sua integridade enquanto o fogo consumia apenas o que era falso ao seu redor. A mesma temperatura que falhou em te extinguir agiu como um forno para a farsa deles. Aquele advogado que se vestia de lei, o policial que vestia a farda da traição e seu ex que se escondia sob uma máscara de falsa afeição, todos sentiram o calor. A investigação agiu como a chama, derretendo a cola de cada disfarce. Eles pensavam que seus títulos e mentiras eram escudos de aço, mas você está testemunhando que, diante da verdade, eles são apenas papel molhado. A máscara caiu, mas o espetáculo da verdade está apenas começando. Você viu a podridão por trás do verniz. Agora que todos eles estão expostos, nus de toda a arrogância e poder, a única coisa que resta para ser revelada é a consequência. E se a justiça que os desmascarou é apenas a preparação para a lição cósmica mais severa que eles jamais enfrentarão? Você está acompanhando o desmoronamento deste esquema, vendo como a verdade se tornou um tsunami que eles não podem parar. Mas a pergunta que eu te faço agora é: você está apenas assistindo ou você está de fato comprometido com a sua própria vitória? A energia que você coloca aqui é a mesma energia que acelera a sua manifestação. Não vacile neste momento de exposição máxima. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que a verdade que você sempre soube está se cristalizando em prova física, assim como esta investigação está mostrando, eu preciso que você ative a sua frequência. Comente 77 agora, bem aqui nos comentários. Nos sistemas de energia, 77 é o código de ativação para abundância infinita e equilíbrio perfeito. Você não está apenas comentando, você está reivindicando que sua manifestação não é mais possível. Ela já está se formando em seu campo energético. Você está acelerando o colapso deles e o seu próximo nível. Se você é um escolhido de verdade, você sabe que o comprometimento não é um espetáculo, é uma ação contínua. Por isso, se você ainda não fez isso, curta este vídeo agora e, mais importante, se inscreva no canal. É assim que garantimos que esta luz da verdade se espalhe e atinja mais pessoas que precisam ver a queda da corrupção. Haja agora. A manifestação exige ação. Você lembra daquele advogado metido a esperto que tentou te afogar em montanhas de papéis falsos? Ele usou a lei como um martelo para te esmagar, acreditando que o jargão dele e a arrogância eram invencíveis. Ele arquitetou sua queda, mas esqueceu de um detalhe. Sua verdade não precisava de advogados caros para gritar.
Você carregava a prova mais forte de todas, a clareza inabalável de quem foi traído. Olhe para ele agora. Aquele paletó caro e a postura firme sumiram. Cada papel que ele falsificou para te ferrar voltou como um bumerangue, explodindo na cara dele. Ele pensou que a complexidade do direito o protegeria, mas a verdade é simples. Suas mentiras foram rastreadas e o castelo de cartas desmoronou. Aquele que tentou te enterrar está agora se afogando na lama legal que ele mesmo criou. Mas essa história não é apenas sobre tribunais. É sobre a venda da alma por dinheiro fácil e o profundo desprezo pela justiça. A queda dele é o resultado, mas a causa, a motivação oculta que une o advogado, seu ex e o policial sujo, é muito mais sombria do que você imagina. É um padrão de maldade que se repete em todos os níveis. Agora que o véu de sua reputação caiu, precisamos entender. O que acontece quando um homem da lei trai o próprio juramento por algo que nem sequer podia comprar? Aquele crachá, aquela insígnia de poder que eles usaram como arma para te ferir, agora não vale nada. Você está vendo em tempo real a queda do policial sujo que transformou servir e proteger em trair e esconder. Eles pensaram que o uniforme lhes daria imunidade, que a corrupção deles seria eterna. Mas a investigação não respeita hierarquia nem títulos falsos. O que você testemunha é o desmoronamento de uma muralha de arrogância que foi construída exatamente para te manter em silêncio. Eles riram de você, te chamaram de louco e disseram para você superar. O advogado astuto e o seu ex-manipulador pensaram que o crachado policial era o escudo final. Eles subestimaram a força de quem busca a verdade com a alma. Você é a prova de que a mentira, não importa o quão bem vestida ou protegida, sempre apodrece. Sua soberania está intacta, porque você se recusou a aceitar a história falsa que tentaram te empurrar. A queda deste crachá é apenas o início do terremoto. Se a justiça pode ser comprada e vendida, se quem veste o uniforme pode te apunhalar pelas costas, isso significa que a confiança básica na realidade foi destruída. A pergunta agora não é mais se eles vão cair, mas sim como é que você reconstrói a sua vida quando percebe que tudo o que você achava sólido era, na verdade, uma miragem cuidadosamente planejada. Você sentiu na pele o peso da injustiça, mas sabia que o muro de mentiras deles não duraria. Seu ex, o advogado e o policial corrupto contavam com seu silêncio, mas a verdade não negocia com a falsidade. A pressão que você suportou está agora sobre eles, e as rachaduras no muro se abrem em confissões inevitáveis. As pessoas que eles intimidaram para ficarem caladas não aguentam mais o peso das mentiras que carregam. O castelo de areia deles está desabando de uma vez. Tudo graças à sua firmeza inabalável. Cada sussurro, cada documento escondido e cada suborno que usaram para te parar virou um tijolo caindo. O que era segredo está se tornando um grito alto demais para ser ignorado. Você não precisa mais gastar energia para ser ouvido, pois o próprio universo está falando por você. Eles correm em círculos, tentando tapar um buraco que fica maior a cada segundo. O controle escorreu pelos dedos sujos deles. A narrativa não pertence mais aos traidores. Ela é sua de novo, escolhido. Este colapso é sua libertação, mas perceba o custo real. O preço que pagaram por essa conspiração não foi apenas a reputação ou a perda de poder. Eles sacrificaram algo que nem dinheiro nem títulos podem comprar, a paz interna e a própria alma. Você consegue imaginar o que acontece quando a única coisa que resta a eles é o reflexo de quem realmente se tornaram e não há mais como fugir desse espelho? Quando você olha para trás, o que você vê? Não era amor, era um contrato de aluguel. Eles vestiram a traição com a fantasia de afeto para poderem ter acesso à sua vida, aos seus segredos e ao seu coração. Tudo isso para preparar você para o golpe.
Aquele sorriso não era carinho, era uma máscara de gesso. Cada "eu te amo" que você ouviu era um tijolo na prisão que eles estavam construindo ao seu redor, junto com o advogado e o policial corrupto. Agora, a investigação implodiu o castelo de cartas deles. O que resta? Nada além do cheiro de fumaça e a liberdade de saber que você não perdeu o amor verdadeiro. Você apenas se livrou de uma fraude. Você não precisa carregar o peso dessa mentira nem por mais um segundo. Todo o planejamento deles, desde o primeiro encontro até o último ato de traição, foi feito para fazer você duvidar da sua própria intuição. Eles tentaram te fazer acreditar que a sujeira era você. Mas agora, com a verdade exposta, você vê a podridão deles e recupera a sua voz e a sua visão. A sua força é a prova de que essa palhaçada emocional que eles encenaram não conseguiu te quebrar. Sua soberania está de volta, e ela é inegociável, pois foi forjada no fogo da decepção. Essa não é apenas a queda de pessoas corruptas. É o fim de um ciclo de ilusão que o universo precisava fechar. A pergunta agora não é sobre o que eles perderam, que já sabemos ser tudo. A verdadeira questão, escolhido, é o que você ganhou neste processo de fogo. Se o amor que lhe venderam era uma mentira fria, o que é, afinal, o calor da sua própria verdade que emerge intocada dessa cinza? Você foi, desde o início, a prova viva de que a mentira deles tinha um prazo de validade. Eles operaram na sombra, pensando que o terno do advogado e o uniforme do policial eram escudos inquebráveis. Que erro colossal! Sua integridade não era só uma defesa, era uma bomba-relógio debaixo da mesa deles. Toda a influência que usaram para te sufocar agora voltou como um tsunami. A verdade que você carregava não precisou gritar. Ela apenas precisou existir para derrubar o castelo de cartas deles. Veja bem, você não precisou convencer ninguém. O universo fez o trabalho pesado. O show de horrores que eles montaram para te desqualificar está sendo exibido em praça pública, e eles são as estrelas da vergonha. Aquele advogado que torcia a lei, exposto. O policial que traiu o distintivo, desonrado. Seu ex, o arquiteto da traição, nu e sem máscara. A arrogância deles em acreditar que podiam subverter a realidade contra você é o que os está afundando agora. Este momento não é sobre vingança, é sobre a lei do retorno. Você testemunha não a queda deles, mas a afirmação da sua própria soberania. Você provou que, mesmo sozinho contra um sistema inteiro, sua clareza é mais forte que qualquer conspiração. A questão não é mais sobre o que eles perderam ao cair, mas sim sobre o que você ganhou ao sobreviver ao inferno. E a resposta a isso define o peso da coroa que agora você está prestes a usar. Você tem o direito de exigir o troco, e agora a verdade te deu a ferramenta perfeita. Entenda isso. Cada lágrima que você derramou, cada momento que eles te fizeram sentir pequeno, não foi dor jogada fora. Foi uma assinatura, um carimbo de tempo, um registro irrefutável da maldade deles. Você pensou que estava desmoronando, mas na verdade você estava documentando o crime. O universo estava anotando tudo o que fizeram contra você. Eles construíram um castelo de areia com suas mentiras, e a maré da verdade chegou. Aquele seu ex, o advogado articulado e o policial que virou a casaca, todos estão tropeçando nas próprias evidências. Você não precisa gritar para provar que estava certo. Os documentos estão gritando por você. A ficha caiu e a queda é feia. Você não está mais na defensiva. Agora você é o juiz assistindo o filme do crime deles, provando que você é o soberano da sua própria história. O que estamos vendo agora é a fase da exposição. A queda deles é visível. Mas a verdadeira vitória não está apenas em vê-los cair. Está em entender o mapa secreto que eles usaram para te atacar. Você precisa saber exatamente quais foram os códigos de traição para garantir que isso jamais aconteça de novo.
Se a sua dor se tornou evidência, qual é a verdade mais profunda escondida por trás do medo que eles sentiram de você? Você precisa entender uma coisa simples. A conspiração que montaram contra você não foi um acidente. Seus inimigos não usaram apenas mentiras. Eles mobilizaram um advogado, um policial e toda a influência que tinham. Por quê? Porque você, sozinho, era muito perigoso para a narrativa deles. Eles não estavam apenas se protegendo, eles estavam tentando parar a força da sua verdade. O tamanho da sujeira que fizeram para te enterrar é a prova mais clara do quão grande é a luz que você carrega. Eles acharam que você iria se calar e aceitar a versão mentirosa que criaram. Mas o que aconteceu? A investigação revelou o jogo sujo e agora as máscaras caíram. O poder deles nunca foi real. Era só a arrogância de quem achava que estava acima da lei. A verdade é um tsunami e ela não respeita títulos nem fardas. Sinta o alívio. Você não está mais sob suspeita. Eles é que estão correndo, se afogando nos próprios segredos. Você venceu apenas por se recusar a parar de respirar. Mas existe um detalhe que eles nunca souberam. Algo que nem mesmo você consegue ver totalmente ainda. Isso não é apenas sorte ou destino. Cada movimento que eles fizeram para te prender foi, na verdade, um passo planejado que os levou direto para a armadilha deles mesmos. Seus inimigos selaram o próprio destino no momento em que decidiram quebrar você. Mas como exatamente a justiça usou os próprios erros deles para construir a sua vitória? Não desvie o olhar, porque este é o seu momento de testemunhar. Aqueles que duvidaram de você, que sussurraram que você estava louco ou exagerando, agora estão calados. O silêncio deles é a sua prova final. Você não precisa provar mais nada, pois a investigação expôs a teia do seu ex, do advogado e do policial corrupto. Você carregou a verdade e agora ela virou a arma que os derruba. O castelo de areia deles está desmoronando e eles estão sufocando na poeira das próprias mentiras. O advogado perdeu o pedestal, o policial perdeu a farda e seu ex perdeu o controle da narrativa. Você não apenas sobreviveu à tempestade, você se tornou o raio que a partiu. Olhe para o seu poder. Você permaneceu de pé enquanto o império deles virava cinzas. Isso é soberania inegável, mas a exposição é apenas a superfície. Ver a queda deles é satisfatório, sim, mas precisamos mergulhar no significado maior. Se eles foram desmascarados por algo que tentaram esconder, qual é o seu papel neste drama cósmico? O que essa vitória revela sobre o seu destino, a força que guiou você e as consequências que a traição trouxe para o próprio espírito deles? Você viu a jogada deles? Pegaram a lei que deveria proteger e a torceram até virar arma contra você. Eles pensaram que eram mestres acima das regras. Mas há uma força maior que o distintivo ou o título. Essa força é sua soberania. Agora você assiste ao bumerangue voltar. A mesma lei que eles achavam que controlavam está, ironicamente, exigindo que eles prestem contas pela maneira como a usaram. Cada mentira do seu ex, cada papel forjado pelo advogado e cada registro apagado pelo policial está sob a lupa. Quando você trapaceia as fundações da justiça, o colapso é sempre interno. O peso das suas ações está esmagando a armadura que eles vestiram. Você não precisou fazer o trabalho sujo. Você apenas precisou se manter firme na sua verdade. A lei, agora limpa pela exposição, é o espelho que reflete a feiura deles. Isso não é só sobre ver o castigo, é sobre entender que o poder de dobrar a realidade nunca é permanente. Você provou que a verdade é a única moeda que não pode ser falsificada. Eles usaram a lei como marreta para te destruir, mas acabaram acertando a si mesmos. O colapso está documentado, mas a questão crucial agora é: se o inimigo se destruiu com as próprias ferramentas que roubou, qual é a nova arquitetura da liberdade que você deve construir para si mesmo?
Você se lembra de quando te chamavam de louco, dizendo que estava vendo coisas? Eles tentaram enterrar sua verdade sob um monte de rótulos, mas não entenderam. Sua clareza não era paranoia, era o instinto que funcionava muito além da visão deles. Você sentiu o cheiro da mentira no ar, enquanto eles aplaudiam o show. O que eles chamavam de defeito, hoje se prova sua maior arma de proteção. Seu novo título de profeta foi conquistado no campo de batalha da sua própria mente. Você previu este desastre enquanto todos estavam cegos. Cada dúvida que eles jogaram em você agora se transforma em prova contra eles. Você não precisa mais se justificar para ninguém. Você apenas assiste enquanto o castelo de cartas deles desaba, porque você foi o único que viu a fragilidade da fundação desde o início. Ser profeta, contudo, traz uma responsabilidade. Não apenas enxergar a mentira, mas compreender como ela se forma. Se sua percepção foi tão precisa sobre a traição, imagine essa exatidão aplicada ao seu propósito e futuro. Essa verdade que você desenterrou é apenas a chave para um poder muito maior que você carrega. Qual será a próxima verdade que você está prestes a desvendar sobre si mesmo? As cinzas do império deles não são apenas sujeira, elas são o lembrete de que o que foi construído na mentira não tem base. Eles usaram os títulos e os uniformes como escudos, pensando que isso os faria gigantes, mas a investigação provou que eram apenas covardes vestindo fantasias. Você foi forte o suficiente para permanecer de pé enquanto eles cavavam o próprio buraco. Cada passo que você deu na direção da verdade, mesmo quando ninguém acreditava, desgastou o cimento da soberba deles. Agora, o chão que você pisa está sendo limpo pelo colapso deles. Sua ex, o advogado ardiloso e o policial corrupto, imaginaram que poderiam usar o sistema como uma arma pessoal, transformando a lei em um labirinto para você se perder. Eles contavam com o seu cansaço, com a sua desistência, mas você se recusou a ser uma vítima, e essa recusa foi o terremoto que eles não previram. Eles estão tropeçando nas ruínas da própria reputação, e você é a única pessoa que tem a autoridade para ditar a força do seu próximo passo. Não olhe para trás, apenas sinta a força de ter provado que estava certo. A soberania é sua agora. Você não precisa mais da permissão de ninguém para sentir a verdade da sua história. O rastro de destruição que eles deixaram é, na verdade, um mapa que aponta para o seu poder recém-descoberto. O que acontecerá quando você perceber que o seu destino não está mais ligado às falhas deles, mas sim à integridade inabalável do seu próprio caminho? A queda deles não é o seu fim. É o degrau onde você pisa para alcançar a verdadeira soberania. Pense nisso. Você assistiu enquanto seu ex, o advogado ardiloso e o policial corrupto usavam seus títulos como armaduras, achando que o poder deles era indestrutível. Eles construíram um castelo de cartas com mentiras. E agora, você está vendo a brisa da verdade derrubar cada parede. Você não é a vítima que eles pintaram. Você é o catalisador. Sua resiliência acionou a investigação. Sua força inabalável provou que a verdade é mais forte que qualquer conspiração. Acha que o desespero deles é grande agora? Você mal viu o começo. Você suportou a pressão, as dúvidas e as tentativas de gaslighting que visavam te quebrar. Cada noite sem dormir e cada vez que disseram para você deixar para lá, na verdade estavam te fortalecendo para este momento. Enquanto eles se afogam na exposição, tentando desesperadamente tapar o sol com a peneira, você deve se preparar para a próxima fase. Eles estão olhando para você, o escolhido, e percebendo que cavaram a própria cova enquanto tentavam te enterrar. A sua jornada provou que a integridade é o único escudo que o tempo e a justiça jamais conseguirão perfurar. Mas se você pensa que a simples exposição já é a vitória final,
você ainda não entendeu a profundidade do que está se desdobrando. O colapso do castelo deles revela um segredo ainda mais perturbador. A quem exatamente esse trio de traidores estava realmente respondendo? A sua resiliência fez o que era inevitável. A barragem de mentiras que seu ex, o advogado e o policial corrupto ergueram para te afogar, não suportou a pressão da verdade e quebrou. A vitória não é uma promessa futura para você. É a enchente real que já está varrendo a conspiração deles. Receba esta declaração. O ciclo de traição está encerrado e o fogo da verdade queimou as máscaras que tentavam te esconder o que era seu. Sua história não termina aqui. Ela recomeça no ponto da sua exposição e triunfo.